O verdadeiro problema com Lewis Hamilton não são os freios, e no vídeo de hoje veremos por quê. Precisamos analisar como as equipes estão se preparando para o Grande Prêmio dos Países Baixos, incluindo uma sessão sobre o problema do vento. Precisamos ver como será a pintura especial da Ferrari, que será apresentada em Monza. Também devemos falar sobre as declarações de Rubens Barrichello sobre Hamilton e analisar os comentários de Montoya sobre Horner, assim como os de Helmut Marko. Antes de começar, por favor, deixe um like para apoiar e inscreva-se para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1. Dito isso, vamos começar. A adaptação de Lewis Hamilton à Ferrari foi muito mais complicada do que ele e a equipe haviam previsto. Depois de mais de 10 anos na Mercedes, Lewis se viu diante de um universo totalmente diferente. Uma nova filosofia técnica, uma nova gestão e até novos fornecedores. Não apenas para a unidade de potência, mas também para os freios. Pela primeira vez na sua carreira, ele teve que trabalhar com a Brembo, parceira histórica de Maranello. E é aí que começam as primeiras tensões. Lewis sempre teve uma forma agressiva de frear, um pedal duro na dianteira, microtravagens que colocam qualquer sistema sob pressão, mas ele consegue controlá-los ao modular a frenagem. É um estilo que durante seus anos na McLaren e Mercedes o tornava devastador na entrada das curvas, sempre no limite, sempre com controle total do veículo. No entanto, ao chegar na Ferrari, a situação mudou. A sensação com o sistema de freios é diferente, e isso abalou um piloto que confia muito na fase de desaceleração. Não é um problema dramático, mas simplesmente eliminar essa décima de segundo que faz a diferença entre dominar e continuar. Mas reduzir os problemas de Hamilton apenas aos freios seria simplista demais. A verdade é que os principais problemas vêm de outros aspectos: carga dinâmica e equilíbrio. Charles Leclerc está acostumado a viver com uma Ferrari que muitas vezes foi instável ao longo dos anos, às vezes até extrema, onde era preciso sacrificar a aderência para ganhar velocidade na reta. Lewis não, ele sempre teve carros mais estáveis, ajustes mais constantes, e hoje ele se encontra em uma SF25 que não é apenas difícil de conduzir, mas também lhe custa aquecer os pneus. E quando falta aderência e confiança, até o melhor piloto do mundo começa a parecer normal. Francesco Cigarini, ex-mecânico da Ferrari, disse claramente: os ajustes atuais funcionam melhor com o estilo de Charles do que com o de Lewis. E o sétuplo campeão do mundo, diante dessa situação, parecia quase desistir. Porque se o carro não responde, você pode trabalhar nos detalhes o quanto quiser, mas não aproveitará ao máximo. O resultado é uma Ferrari que carece de coerência, alternando entre bons fins de semana e corridas em que parece recuar. Uma situação que, em essência, anula a experiência de Leclerc e ainda complica mais a adaptação de Hamilton. Agora, a questão é, o que acontecerá a partir daqui? Na Fórmula 1, tudo é uma questão de compromissos. Não se trata apenas dos freios, não apenas dos pneus e não apenas da aerodinâmica. É um conjunto completo que precisa ser montado. E atenção, Leclerc mesmo declarou que esperava um avanço de Hamilton nas últimas 10 corridas da temporada. Essas palavras são apenas para parecer bonitinho? Do meu ponto de vista, não. Vassoureu também deixou entender que algo estava sendo preparado em Maranello para tornar a SF25 mais manejável para Lewis. Resumindo, se há um ponto a ser marcado em vermelho, é o Grande Prêmio dos Países Baixos. A partir daí, entenderemos se Hamilton e Ferrari finalmente farão uma virada ou se essa adaptação será a mais difícil de suas carreiras. Portanto, os freios Brembo também influenciaram o estilo de frenagem de Hamilton. Mas não é o único problema que tornou a SF25 ingovernável para os 7 campeões do mundo. Existem muitos aspectos que afetam a condução e que podem reduzir meio décimo, um décimo, mas quando se somam, criam a diferença entre Leclerc e Hamilton. Portanto, podemos certamente incluir os freios, os pneus e a aerodinâmica. E esses 3 componentes juntos já impactam a diferença entre Leclerc e Hamilton. Vamos acrescentar o fato de que Hamilton precisa se acostumar com uma nova equipe, com um carro que não foi desenvolvido de acordo com suas necessidades. E que, para explorar ao máximo o potencial, essa SF25 se adapta melhor ao estilo de condução de Charles. Não é por vontade própria, mas porque os carros são levados ao limite e seguem uma direção estabelecida de forma independente por um piloto. E esse é um aspecto que a Ferrari considera e trabalha para 2026.
Com a XR, que é uma antiga Mercedes que trabalhou durante anos com Lewis e deseja ajudar o 7 vezes campeão do mundo a recuperar a competitividade. Mas vamos ver o que diz Rubens Barrichello sobre Hamilton. Entrevistado pelo Mirror, Barrichello falou abertamente: Hamilton continua sendo um campeão absoluto e não deve ser avaliado apenas nesta primeira metade de 2025. Não é que ele tenha esquecido como dirigir agora, declarou ele honestamente. Barrichello, hoje com 53 anos, é um recente campeão da série NASCAR Brasil. Ele sabe o que significa viver sob a pressão da Ferrari e com um companheiro de equipe que é um peso. Ele viveu essa situação com Michael Schumacher, e talvez por isso ele acha que Lewis merece tempo e confiança. Segundo o brasileiro, tudo dependerá da Ferrari em 2026. Se a equipe conseguir tirar o máximo proveito do novo ciclo regulatório, Hamilton poderá imediatamente voltar a lutar pelo campeonato mundial. Na realidade, Barrichello não descarta a possibilidade de que o piloto britânico possa ser um dos principais candidatos na próxima era da Fórmula 1. O ponto é simples: Hamilton não é um piloto em declínio, é um fenômeno que precisa do carro adequado. Com o SF25 instável e difícil de pilotar, nem mesmo Leclerc consegue manter a constância. Imagine um piloto que vem de mais de 10 anos de filosofia Mercedes. Portanto, para Barrichello não é necessário apontar o dedo para Lewis. Ao contrário, a Ferrari deve construir um carro competitivo e consistente ao redor dele e de Leclerc. Concordo totalmente com Barrichello em suas declarações. Hamilton não esqueceu como dirigir, e quando ele diz "sou inútil para a equipe" após as declarações na Hungria após a classificação, é simplesmente um sinal de frustração diante da situação que vive. É normal que os pilotos façam declarações exageradas no calor do momento, mas depois é importante ver como eles reagem após esses momentos difíceis. Lewis Hamilton viveu muitos momentos positivos em sua carreira, mas também muitos momentos negativos dos quais saiu ainda mais forte. Pensando na Copa do Mundo de 2021, por exemplo, onde permaneceu em silêncio por meses e depois seguiu seu caminho na Fórmula 1, recomeçando com um novo ciclo regulatório mais motivado do que nunca. E vamos ver como Hamilton reagiu após essa pausa de verão. Vou lembrar de um momento em que Hamilton disse na Hungria: "Se eu estivesse na equipe, trocaria de piloto, sou inútil." E essas palavras foram suficientes para incendiar o mundo da Ferrari e assustar nós, os fãs. Hamilton realmente considerou uma saída antecipada? O boato começou a circular fortemente nas últimas semanas, mas a realidade é bem diferente. Um divórcio imediato é praticamente impossível. O esforço financeiro dedicado ao Maranello é muito grande, e o objetivo compartilhado é crucial: vencer em 2026 com o novo ciclo regulatório. A verdade é que a pausa de verão parece ter feito bem a Lewis. Após alguns dias em família, o septuplico campeão mundial apareceu com uma atitude completamente diferente. Na véspera de Zandvoort, ele publicou uma mensagem clara nas redes sociais. Ele disse que esse período lhe permitiu refletir. Cada um de nós tem desafios a enfrentar. Devemos nos cercar de verdade e amor, cuidar de nós mesmos para ajudar os outros. Não podemos desviar o olhar do objetivo. É preciso continuar avançando mesmo quando parecer difícil. Uma publicação que é muito mais do que uma reflexão pessoal. É um aviso, quase uma promessa. Hamilton não se sente de jeito nenhum acabado. Ele quer recomeçar do zero. E após 14 corridas sem pódio, Lewis sabe que não pode mais se dar ao luxo de cometer erros. Leclerc já conquistou 5 pódios e possui 42 pontos de vantagem. A comparação é implacável, mas as férias de verão parecem ter lhe dado força para mudar a tendência. A Ferrari, por sua vez, nunca considerou uma saída antecipada. O projeto Hamilton está ligado a 2026, e o pequeno carro quer construir um ciclo vencedor com ele e Leclerc. A sensação é que a partir de Zandvoort veremos um Hamilton mais motivado, determinado, desmentindo as críticas e se aproximando pelo menos do nível de seu companheiro de equipe. E atenção, Monza está a 2 passos. Lá, não haverá espaço para desculpas. Mais do que uma partida antecipada, Hamilton continua sendo o centro do projeto Ferrari. Sua mensagem é clara: ele não vai desistir. 2025 foi muito difícil, mas a segunda metade da temporada ainda pode mudar a narrativa. Agora a palavra volta para a pista e veremos nos Países Baixos se veremos o verdadeiro Lewis Hamilton novamente.
Portanto, a partir de agora, esperamos um Hamilton mais motivado do que nunca, capaz de encarar essa segunda parte da temporada como uma preparação para 2026 e na sua tentativa de dar o melhor de si para a equipe, sem um único momento de dúvida em si mesmo nem na equipe, porque Hamilton é frequentemente muito autocrítico, ainda mais do que Leclerc. É ver, e essa atitude é típica dos campeões, pois os impulsiona a dar o melhor de si e a superar seus limites. No entanto, muitas vezes, quando as situações não vão bem, eles tendem a se autodestruir, e isso é ruim. É preciso manter a motivação essencial para continuar. Mas também quero analisar com vocês as declarações de Vasseur sobre a parte inferior na Hungria e como isso afetou o desempenho na corrida. Digamos então que ele também fez previsões indiretas sobre o desempenho da Ferrari na segunda metade da temporada. Frederic Vasseur quebrou o silêncio e abordou abertamente o que tem afetado a temporada da Ferrari há meses, o problema da altura do solo. Desde o Grande Prêmio da China até a famosa desqualificação dupla de Leclerc e Hamilton, Maranello vive um pesadelo técnico. Para evitar o risco de mais eliminações nas inspeções, a equipe teve que gerenciar o carro com uma margem de segurança. Na Fórmula 1, Sella equivale a oferecer tempo e posições aos adversários. Como explicou o próprio Vasseur, cada milímetro de altura é uma posição na grade. Um conceito simples, mas devastador. Quanto mais alta a carroceria, menos ela gera carga ou dinâmica, e menos estável ela fica nas curvas. O resultado é que os pilotos se encontram lutando com um carro nervoso e instável, difícil de levar ao limite. Durante meses, a Ferrari nunca recebeu uma confirmação direta. Falava-se de danos ao chassi, problemas de dirigibilidade e pneus difíceis de aquecer. Mas agora, Vasseur declarou a evidência. O limite real é a altura do solo, que reduz a carga e a confiança dos pilotos. Não é um detalhe menor. Abordar esse tipo de problema não é fácil. Em uma Fórmula 1 com limite de orçamento e sem testes, trabalhar no chassi e no solo é complicado. E cada peça nova corre o risco de não se integrar bem ao restante do carro. A Ferrari apresentou uma nova suspensão traseira, uma atualização projetada para melhorar o comportamento do SF25, mas inevitavelmente ela não pôde ser desenvolvida do zero. Todos os testes e simulações foram realizados com a configuração anterior, e Vasseur declarou claramente: realizamos ajustes, mas não conseguimos partir do zero. Eu estava preocupado porque, com o formato de sprint, tínhamos apenas 1 hora de treinos livres. No final, tudo correu bastante bem, mas ainda há muito trabalho a fazer. E até na Hungria, vimos uma melhora no SF25, especialmente no que diz respeito à altura do solo. No entanto, na segunda parada nos boxes de Leclerc, observamos uma mudança evidente no desempenho entre a primeira parte da corrida e a segunda. Isso ocorre porque quando a altura do solo muda, neste caso devido à pressão dos pneus, o desempenho da Ferrari também muda. As palavras de Vasseur não oferecem soluções imediatas, mas mudam o tom da comunicação da Ferrari. Até agora, foi preferível esconder o problema, falar de outra coisa, cobri-lo com explicações convenientes. Agora há mais transparência, pelo menos em um aspecto técnico que era evidente para todos. Apreciou muito as declarações de Vasseur, pois elas destacam um problema evidente da Ferrari, e veremos nas próximas corridas se essas atualizações resolverão os problemas da Ferrari. Mas vamos ver qual visual que a Ferrari prepara para o Grande Prêmio da Itália, pois será um visual especial dedicado a Niki Lauda. Em Maranello já pensam no Grande Prêmio da Itália e uma surpresa está sendo preparada para Monza. Um visual especial para a SS25. Não é apenas uma reformulação estética simples, mas uma verdadeira homenagem a um dos momentos mais emblemáticos da história do cavalo de aço. Em 7 de setembro de 1975, Niki Lauda, com a lendária Ferrari 312T, conquistou seu primeiro título mundial em Monza, terminando em terceiro na corrida, mas garantindo matematicamente o campeonato. 50 anos depois, a equipe decidiu celebrar esse aniversário lembrado nas últimas semanas com várias publicações nas redes sociais dedicadas ao piloto austríaco e ao seu carro emblemático. E são momentos que permanecem gravados para sempre, como a própria Ferrari escreveu, mostrando fotos históricas de Lauda e do 312T. Não é apenas uma lembrança, mas também uma indicação clara do que veremos na pista em menos de 2 semanas. O treino livre especial pode ter sido inspirado pelo próprio 302T. Na época, o branco dominava o aeroscope e contrastava com o vermelho clássico da Ferrari.
Também é possível que esse detalhe volte na SF25 após o sucesso do esquema em preto e branco usado também em Las Vegas. A questão permanece se veremos outras soluções, como a asa cinza metálica que caracterizava o carro de Lauda, ou se permaneceremos mais próximos do esquema de cores atual. E é fundamental para a Ferrari celebrar o passado, lembrar a história do cavalo cabrado. Será interessante ver como será esse visual e se ele também nos atrairá, nós, os fãs. Mas agora precisamos falar sobre quem é favorito na Holanda e quem é o menos favorito. A Fórmula 1 volta a Zandvoort e a McLaren chega aos Países Baixos com um objetivo muito claro: encerrar o Campeonato Mundial de Construtores o mais rápido possível. A MCL 39 é o carro a ser batido, e se tudo acontecer como planejado, também será uma protagonista em Zandvoort. Mas atenção, os riscos não estão ausentes. A força da McLaren reside na sua versatilidade. A autopapaya sabe como se adaptar a todas as condições da pista, encontrando compromissos que outros têm dificuldade em realizar. Vimos isso em 2024. Em Zandvoort, Norris venceu Verstappen por 4 décimos na classificação, dominando o fim de semana. E veremos se o cenário deste ano está pronto para se repetir. Nas sessões mais lentas, a MCL 39 parece garantir estabilidade e aderência. E Zandvoort é considerado uma pista limitada pela dianteira, onde a chave está na frente. A McLaren possui um dos melhores aerofólios dianteiros do paddock, capaz de gerar tanta aderência mecânica quanto aerodinâmica. E aqui uma diferença também pode surgir entre Norris e Piastri, mas há também uma variável, que é o vento. Já na Hungria, durante as qualificações, a McLaren sofreu com a mudança repentina de direção do vento, perdendo em estabilidade e tempo. Zandvoort, sendo um circuito próximo ao mar, apresenta o mesmo risco. Não se pode descartar que, se as condições mudarem abruptamente, a dominação do MCL 39 possa diminuir. A verdadeira vantagem da McLaren será outra, ou seja, a gestão dos pneus. Zandvoort é um circuito peculiar. Areia levantada pelo vento sobre o asfalto, aderência precária e tração são cruciais na saída de uma curva. Uma carga aerodinâmica considerável é necessária. Nessas condições, os pneus tendem a superaquecer rapidamente. E é aqui que o MCL 39 faz a diferença, pois consegue manter o comportamento dos pneus estável. Zandvoort provavelmente verá a McLaren dominar, pois vários aspectos se alinham com a MCL 39. Mas cuidado com o fator vento, que pode afetar o carro de corrida e mudar as condições da pista também. Será interessante ver se a Ferrari consegue se adaptar bem à pista, com todos os altos e baixos presentes em Zandvoort. E espero que eles sejam a segunda força. Depois, certamente veremos a Red Bull e a Mercedes. Cuidado com a Red Bull, pois Helmut Marko enviou uma mensagem para 2026, também fazendo referência a Verstappen. Pela primeira vez, Milton Keynes não terá mais o apoio de um fornecedor externo de motores. De fato, em 2026 não haverá nem Honda, nem Renault, nem fornecedores. Red Bull Power Trains trará a nova unidade de potência para a pista. Um desafio contra gigantes com décadas de experiência, como Ferrari, Mercedes, Honda e Audi. Helmut Marko sabe bem disso, e a única maneira de manter Verstappen é não lhe dar motivos para ativar cláusulas de saída. Em outras palavras, a Red Bull precisa permanecer na liderança. Nosso objetivo é estar no topo em 2026 com Max, declarou Helmut Marko. Os valores que estamos vendo agora são promissores, mas ainda há tempo antes dos testes. Estamos fazendo bons progressos com o chassi, mas o verdadeiro desafio será a unidade de potência, motor de combustão, bateria, combustível e fornecimento de energia. Tudo será decidido a partir daí. Segundo Helmut Marko, o risco é reviver 2014, quando a Mercedes introduziu um motor com 50, 70 cavalos de potência a mais que os demais, dominando sem rivais. Uma déjà vu que a Red Bull não pode se permitir, especialmente agora que sua estrela, Verstappen, tem o destino da equipe em suas cláusulas contratuais. No entanto, há um detalhe que torna a relação entre Max e a Red Bull única. Além da pista, Verstappen tem total liberdade em seus mundos paralelos, GT3 e simulação de corridas. Duas paixões que a equipe lhe permitiu cultivar sem restrições. Um tratamento especial que ele não teria em outro lugar. Segundo Helmut Marko, falar apenas com simuladores de GT3 basta para colocar um sorriso no rosto de Verstappen. Um sinal de que, pelo menos no plano pessoal, a Red Bull continua sendo o lugar ideal para ele. Mas será que isso será suficiente? A verdade é que tudo dependerá da qualidade do projeto de 2026.
Se o motor puder suportar a comparação, Verstappen permanecerá para pilotar a nova Red Bull. Caso contrário, se a diferença for semelhante à observada com a Mercedes há 10 anos, as cláusulas voltarão a ser intimidantes. E na minha opinião, a Red Bull terá dificuldades no próximo ano, pois precisará desenvolver um motor totalmente novo. É realmente difícil ter sucesso com o motor já no primeiro ano como construtor, considerando as mudanças de regras que se aplicam a todos. Mas outras equipes, como Mercedes e Ferrari, têm anos de experiência. Por isso, é muito mais provável que essas equipes tenham um desempenho melhor do que a Red Bull. Por essa razão, acho que Verstappen estará livre no mercado durante as férias de verão do próximo ano, e ele poderá ser contratado por outra equipe. Vamos ver quem será. Isso poderia ser Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Nenhum adversário pode ser excluído da luta pelo campeonato mundial 4 vezes. Também porque Verstappen é realmente um piloto que faz a diferença no carro que conduz. Já podemos ver isso neste ano com a diferença entre McLaren e Red Bull. No começo do ano, ele frequentemente fazia a diferença em relação aos outros pilotos, principalmente na classificação, realizando várias pole positions inesperadas. Assim, Verstappen é um piloto que faz a diferença, e provavelmente estará disponível no mercado no próximo ano se a Red Bull não tiver um bom desempenho. Portanto, será importante que os rivais comecem a entrar em contato agora para os anos vindouros, caso Verstappen esteja disponível com cláusulas contratuais. Por fim, é preciso ver o que Montoya disse sobre Christian Horner. O futuro de Christian Horner é uma das grandes incógnitas no paddock. Após 20 anos na Red Bull e 14 títulos mundiais conquistados como chefe de equipe, Horner foi demitido. Desde então, há um silêncio total, sem entrevistas, apenas a vida privada. Mas ele pode realmente acabar com a carreira de um dos dirigentes mais bem-sucedidos da Fórmula 1 moderna? É difícil imaginar uma Fórmula 1 sem ele. Bernie Ecclestone, seu amigo pessoal, está convencido de que Horner só voltará se tiver a oportunidade de comprar ações de uma equipe. Em outras palavras, não apenas um papel de simples funcionário, mas um projeto com poder de decisão. Isso excluiria equipes sólidas como Ferrari e Aston Martin, onde a propriedade está garantida. Por outro lado, Juan Pablo Montoya não tem dúvidas. O colombiano foi claro. Se Christian tiver a oportunidade, ele voltará. Não sei se ele realmente vai querer fazer isso depois de tudo que aconteceu, mas o verdadeiro ponto é outro. Talvez o acordo com a Red Bull o impeça de trabalhar na Fórmula 1. Essa é a única coisa que poderia pará-lo. Montoya ainda mais aspirado e disse que se fosse responsável por uma equipe como Aston Martin, Cadillac, Alpine ou Haas, o contrataria em 2 segundos. A razão é simples. Horner não é apenas um gestor, ele é um arquiteto de projetos vencedores. Ele construiu uma Red Bull do zero, sabia como cercar-se dos melhores talentos, gerenciou o ciclo de Vettel e depois o de Verstappen. Um perfil como esse para uma equipe emergente ou em crescimento significaria uma verdadeira oportunidade de mudar de status. E assim, veremos se Horner retornará ou não à Fórmula 1. Certamente, até o momento, existe um acordo de separação com a Red Bull que o obriga a permanecer por mais tempo. Deixe-me saber nos comentários sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro de deixar um like e inscrever-se, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo publicado aqui no canal. Todos os dias, falamos de todas as notícias relacionadas à Fórmula 1 e Ferrari. É isso desde Rastro, nos vemos no próximo vídeo.